Ricardo, eu vou ficar surpreso se você me responder essa pergunta que conhece algum empreendedor que já reclamou sobre tá muito diluído, ou que o cap table dele é meio injusto, porque ele trabalha mais que os outros, tudo. Você nunca ouviu isso não, né? Se você quiser, a gente abre o meu cap table. Te abre o meu cap table aqui e já analisa juntos. Esse é um dos top 3 problemas que a gente vê em toda startup, né? Pode contar, cara. Não, mas aqui preciso ser justo, né? Eu estaria reclamando de barriga cheia frente ao que eu vejo por aí, né? Eu gosto de brincar, o empreendedor ele é um eterno arrependido, né? Porque sempre que a gente fez uma rodada, a gente vai olhar um pouco mais para frente e vai falar, nossa, se eu tivesse segurado um pouco mais, eu teria feito um valuation melhor. Pô, você Sim, traz um sócio novo pro sim, negócio, aí passa 2 anos, você conhece o cara, fala, puta, eu não deveria ter oferecido X, eu deveria ter oferecido metade disso para ele, né? sim. Mas no final das contas são essas as decisões que a gente foi tomando até aqui que nos trouxeram até aqui. Eu, particularmente, aprendi a viver tranquilo com as minhas decisões, até porque, né, tem na filosofia a gente aprender que o que não tem solução resolvido está, né? Então, você ficar consumindo muito cognitivo com questões que você não vai resolver agora, se for um problema de fato, e é o que eu acho que a gente vai separar aqui no episódio, aí tem que endereçar, né? Eu acho que existem questões que dá pra gente separar. Uma de um empreendedor achar sempre que ele poderia ter uma participação maior, assim como todo mundo, o fundo também acha e os sócios Uhum. minoritários também acham, e aí vem um pouco menos ao caso, mas existem alguns casos realmente dramáticos, né? E aí a gente vai buscar tentar entender aqui nesse episódio, tentar trazer de perspectivas tanto do que é razoável de diluição em cada estágio da jornada, mas também trabalhar um pouco desse caso mais trágico, do tipo de cara que vai ouvir esse episódio e vai falar, poxa, como eu gostaria de ter ouvido esse episódio antes, mas agora o prédio já subiu, já tá acabado, eu preciso arrumar ele para ele não continuar crescendo torto. É, a brincadeira que a gente faz é, você começa, né, então teu copo aqui de água, né, então o cap table é você começar, você tem 100% do copo, né, Uhum. e à medida que você vai bebendo ou dando para outros, né, beberem, tá diminuindo, né, você tem que pensar que lá na frente, quanto de água você vai ter que ter e a água vai estar inflacionada, alguém vai querer comprar sua água. Sim. Se você só tiver um ralinho de água aqui, você tá lascado, né, você vai receber Aham. muito menos e você vai ter a frustração, né. É essa brincadeira, né, e é muito difícil você arrumar uma forma de encher de novo esse Total, copo, total. Não né. tem conversa fácil, né? Então sempre uma conversa difícil aqui que Sim. você vai ter que ter, né. Então, eu acho que os empreendedores é um assunto que, principalmente o early stage, parece que ele tá, assim, distribuindo dinheiro, né, parece, né. Aham. Não, diluição é assim, né, Até você porque tá você age de distribuindo uma para todo forma meio mundo. desprendida, porque parece que, como não tem muito valor, você fala assim: ah, dá 10% de nada, É. pô, não tem E problema e nenhum, aí né? lá na frente você tá É, todo arrependido, porque você vê o tamanho, você fala: "Pô, cara, só eu fui diluído", eu já né. vi caso de gente que deu equity por escritório, César. Pô, usa meu Puts. escritório aqui por 1 ano, me dá 10% aí depois a gente resolve. E a empresa ficou grande, e como que você resolve esse troço Uhum. depois, né, cara? Só por causa do escritório. Só por causa do escritório. Eu Duro. gostei muito que você usou a analogia da água. O Dantas, que teve aqui com a gente alguns episódios para trás, ele brinca que o empreendedor tem 3 vidas, né? Quase ele falou, ele usou até a analogia do Mario, 2 ou 3 vidas, Sim. né? Cada rodada é uma vida É, que vai, e você tem que escolher muito bem o que você vai fazer em sim, cada uma dessas vidas, sim, né? é isso aí. Boa. Vamos lá. Bom, se você está tomando conhecimento do Startups and Downs agora, saiba que a gente tem a pretensão de ser o podcast de cabeceira da jornada de quem empreende. A gente escolhe falar sobre os temas mais difíceis, mais cabeludos aí, que nem sempre estão cobertos nas histórias de sucesso, nos podcasts mais populares, né, na mídia de forma geral. A gente aborda assuntos como M&A, a gente acabou de gravar um episódio muito bom cobrindo o assunto Stock Option, a gente fala sobre formação de time, sobre eventualmente lidar com a saída de um sócio e por aí vai, assuntos que normalmente tiram o sono dos empreendedores, mas que são inerentes da jornada de quem empreende. Nosso objetivo com isso é ajudar a desobstruir o caminho desses empreendedores para eles conseguirem focar o cognitivo naquilo que realmente ajuda o negócio a crescer. Então, se você se identifica com essa missão, se você acha que o programa pode te ajudar,
já curte esse episódio, garante que você está seguindo a gente no Spotify, no YouTube, dá 5 estrelinhas para a gente no Spotify. E a melhor forma de ajudar o programa, porque é a forma como a gente tem de crescer o programa, é você encaminhando isso para outros amigos empreendedores. Com certeza você está num grupo de empreendedor, ou com certeza você tem um amigo empreendedor que tem um problema de cap table e que esse episódio pode cair como uma luva para ele, então já encaminhe esse episódio para ele. Eu tenho certeza que pode te ajudar também. E aí a gente escolheu, mais uma vez, pelo segundo episódio aí, trabalhar nesse formato de mapear as dúvidas mais comuns, dúvidas que a gente recebe pelo programa, dúvidas que founders próximos nos procuram, que eu vejo nos grupos de WhatsApp acontecendo, ligados a esse tema, né? A gente vai olhar o cap table em 2 tempos diferentes, né? O que seria o ideal para a gente prever os eventos de cap table que vão acontecer se o mundo fosse perfeito, e o que seria a diluição perfeita, e tendo em vista que o mundo não é perfeito, e que uma galera que está nos ouvindo aqui agora já gastou 1 ou 2 vidas da analogia que a gente fez, mas precisa talvez dar um desfibrilador na segunda vida ali para durar um pouco mais, o que a gente pode trazer de conselhos. Então eu vou mandando algumas perguntas para você, você vai Legal. me ajudando e eu vou complementando. Acho que a primeira de todas, para a gente, né, pôr a bola no chão, o que são esses eventos de diluição e o que eles acontecem? Por que eles acontecem? Isso é essencialmente ruim, ou seja, diluir é porque eu tomei um pedágio aqui, isso é essencialmente ruim, ou isso faz parte de uma troca ali em prol de algo maior da empresa? Sim. A gente tem na nossa audiência empreendedores já mais tarimbados, mas também tem gente que está começando, então acho que vale a pena a gente descrever um pouquinho da dinâmica, né? Quando a gente fala do valuation, então vamos falar a primeira diluição normal é quando entra o investidor, né? O que a gente tem? Vamos supor que então que você fala, a gente fala que a empresa tem um pré-money, tem um valuation pré-money e tem um valuation post-money, né? Então, vamos supor que então a empresa, você tem um Fusquinha, né, que vale R$1.000. Né? Se eu colocar uma sacola de dinheiro... Se encher o tanque, ele dobra de valor. Ele dobra de valor. Se eu colocar uma sacola de dinheiro lá que vale R$100, ou botar uma nota de R$100, o carro passa a valer 1.100. Né? E aí, quem tinha antes, eu tinha 100% do carro, que eu tinha os R$1.000. Agora, quem colocou R$100 tem uma parte desse 1.100. Então, tem quase 10% da empresa, quase ele tem ali, né? E eu fiquei, então eu fui diluído, ou seja, então eu não perdi o valor do que era o carro. Sim. Só o carro continua valendo 1.000, mas eu ganhei algo a mais, um dinheiro a mais que eu vou botar combustível nele, vou fazer ele andar, vou fazer funcionar a máquina, né? Então, a diluição de um investidor, ela é uma diluição que você não perde o valor que você tem da empresa atual. Você coloca mais outra participação, um outro valor junto, que vai possibilitar a empresa, aqueles 1.000 virarem 2.000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Né? Então, essa é a primeira diluição. Então, a percepção de diluição aqui, eu perdi participação monetária, mas eu perdi por um motivo interessante, que trouxe mais dinheiro e esse dinheiro vai fazer a empresa crescer. Né? Uma outra forma que você pode fazer é uma troca na hora que você vai comprar uma empresa. Então, eu falo que a minha empresa vale 100.000, a outra empresa vale 50.000. Então, se eu juntar nova empresa, 150. Então, a minha parcela continua valendo 100.000. Só que agora, do bolo total, eu não tenho 100.000. Eu não tenho 100%, eu tenho 67%. E o outro parceiro vai ter o restante. Né? Perdeu participação? Se você pensar, será que eu cresceria de 100.000 para 1 milhão sozinho? Ou eu consigo crescer junto com ele, fazer os 150.000 virar 2 milhões, 3 milhões mais rápido? Entendeu? Então, se eu tenho essa percepção, é um bom negócio. Eu estou sendo diluído para crescer mais rapidamente, crescer mais. Né? Então, a perda percentual que eu estou tendo parece que arrancou um pedaço do cara. Sim.
Mas tem que tomar cuidado, não arrancou um pedaço. Uhum. Né? Você continua tendo os mesmos 100 mil que você tinha antes. Uhum. Né? Só que agora você tem 100 mil que é um pedaço de algo maior. Né? Mas nossa, mas eu tinha 100%, agora eu tenho 67%. Cara, mas é a mesma coisa. Ou até melhor. Uhum. Pra depender se esse negócio... Agora, se for pior, se os 150 mil não fizer o que você faria sozinho, você fez um mau negócio. Sim. Né? E tem o stock option. E o stock option talvez seja o mais cruel nessa conta, né? Porque, lógico, você tá fornecendo parte do seu equity, então você não tem entrada de dinheiro. Você tem os mesmos 100 mil, você tá tirando 10 mil seu para dar para alguém, ficar com 10%, né, para as pessoas, mas com a expectativa de que aquilo vai incentivar essas pessoas a te ajudarem nessa jornada e fazer essa jornada acontecer, porque sozinho você não vai conseguir. Sim. Então você está abrindo mão, aí sim você está abrindo mão de algo, porque você tem expectativa de que, cara, é a única forma de eu ter essas pessoas boas aqui do meu lado. Sim. Mas poderia até ser encarado como uma forma de rodada, vamos dizer assim, do ponto de vista de que você economizou capital. Quem está nos ouvindo agora ouviu o episódio 2 para trás, onde a gente fala sobre stock option, a gente fala que um dos propósitos, não é o único, mas um dos propósitos do stock option é que, eventualmente, você poderia usar como um mecanismo de pagamento. Uma pessoa que ganharia 20 mil reais no mercado, talvez topar vir por 10 mais stock option. Então, Perfeito. de certa forma, você está pagando com uma economia de capital ali, né? Sim, sim. Mas essa percepção é importante. Agora, lógico que existem outros tipos de diluição. Então, por exemplo, se você tiver um down round, né? Então aconteceu muito agora aqui, Sim. depois da pandemia, teve aquele boom, 2023 cessou dinheiro, né? Final de 22, 23, 24, a gente teve um período bem ruim de investimentos. Uhum. Né? Então, muita empresa que precisou de dinheiro, precisou captar a um valuation menor do que tinha sido captado Sim. antes. E aí o investidor que já tinha entrado antes tinha uma proteção de não ser diluído, toma ele Ele tem nos uma founders proteção, ali. então Aham. imagina que você tem investidores com 40% e você com 60%. Você vai fazer uma diluição da empresa de 20%. Então, o cara de 60% pagaria 12% dessa diluição, o cara de 40% pagaria 8%. Uhum. Mas os seus investidores têm uma cláusula de não diluição. Sim. Aí o que você vai fazer? Você vai pagar os 20%. Aham. Então, sua participação vai de 60% para 40%. Sim. Aí é uma pancada, porque não entrou uma diluição para promover crescimento, mas só para promover sobrevivência. Sim. Né? Aí essa diluição dói. Né? Perfeito. Então, a diluição em si, né, o que eu quero explicar é que a diluição não é demônio. Né? Sim. Nossa, fez a diluição? Não, a diluição ela é um mecanismo utilizado para crescer. Uhum. Né? O problema é que você sempre, se você ficar sempre olhando na questão da posse do 100%, ou ficar olhando pelo que o outro está ganhando, porque ele vai participar da jornada de crescimento, e você achar que ele não é merecedor daquilo, porque ele não fez todo o trajeto com você, cabe um pouco da memória curta que muitas vezes a gente tem, né? Ou seja, da importância que era naquele momento que ele entrou, Uhum. né? Ou da falta de um acordo claro, expectativas claras de qual era a participação dele. Sim. Então, são das duas perguntas que eu te fiz, né? Ou seja, problema com diluição, ninguém quer ter diluição, mas a diluição eu acho que ela é até positiva dependendo do Sim. caso, né? Ser injusta ou não depende da sua expectativa. Total. Né? Eu acho que se ela for programada, ela pode ser bem administrada, porque todo fundador que vai adentrar numa trilha de venture capital ou numa trilha de M&A, ele sabe que é inerente do jogo ele passar por diluições. Eu acho que o problema é quando você paga alguns pedágios, às vezes sem nem ter consciência de que você está fazendo aquilo. Então, eu acho que exemplos de diluição que vão cobrar um preço alto lá na frente. Uma sociedade técnica que não tem condições de fazer o go-to-market topa uma agência que vai fazer o lançamento do produto e vai cobrar 15%. Ou o contrário, Sim. Sócios de negócios que pegam uma software house e, não tenho todo o dinheiro para pagar, a software house pega 30%. Quero trazer um advisor que é um figurão, tô no early stage, nem tenho muito como consumir as horas de um cara experiente de mercado, mas tem esse preciosismo, quero ter aquele cara no meu cap table, toma ele 5%.
Eu acho que esses são os exemplos que mais na frente você olha e você se arrepende. Porque se você pegou uma agência de 15% e um advisor de 5%, você já pegou 20% de alguém que talvez até te ajudou num trecho da jornada. Vamos dizer ali nos 6 primeiros meses, no primeiro ano. Mas não ajuda, não faz diferença nenhuma no quarto ano da empresa. E você Sei. está carregando esses 20% que, via de regra, não estão programados num play de VC Track, vamos dizer Sim, assim, né? é isso aí. É E isso se a aí. gente for trazer para uma diluição programada, eu acho que aqui a gente não traz nada novo do ponto de vista de quem está inserido nesse mercado e busca se educar, mas só para a gente dar um pano de fundo para daí a gente desenvolver a partir disso, né? A gente. A galera até gosta de mencionar que existe uma era pré e pós aquele SaaS Napkin, que até então era tudo meio obscuro, as diluições, você podia ter sei lá, uma rodada anjo de 10%, uma rodada anjo de Sim, 70%. E aí a galera de SaaS começou a se juntar e tirar as médias das coisas e descobriu-se ali o que seria um cenário ideal para um pré-seed, um seed, um Series A. E eu acho que tem uma jornada tanto dos percentuais, essa informação está pública, eu posso até pedir pro time aqui de edição durante essa minha fala projetar o último napkin que foi divulgado, se eu não me engano, é de 2023. A Astela, que é um fundo brasileiro, faz um trabalho de tropicalização dessa informação, então a gente acaba tendo as médias brasileiras também. Mas eu acho que existe um racional que é a conta do lado do fundo que o fundo faz, quanto eu preciso capturar de uma empresa para que isso me dê o retorno sobre o capital investido. E existe também uma preocupação do lado do founder, que volta o exemplo do copo ou das vidas, que é, por mais que o valuation da empresa seja alto, etc., o cap table ele é algo finito, porque ele não passa de 100%. Então, na medida que você vai diluindo, você só conseguiria recuperar caso você tivesse dinheiro e oportunidade de comprar de volta. E se o founder ele administra mal, ele pode chegar em alguma etapa da rodada onde a participação que ele tem é um deal breaker, seja para o novo fundo, seja para ele mesmo. De às vezes ele revisitar a ambição dele e falar, cara, será que eu vou querer ficar mais 5 anos no negócio para tentar fazer essa minha pequena participação valer o dobro, ou eu já tento descer e liquidar aqui agora, né? sim, sim. É sempre assim, eu tô perdendo um percentual para que o que vai ficar recuperar isso e multiplicar muitas vezes mais. Uhum. Você tem que sempre ter essa mentalidade. Se eu tô diluindo é porque o que vai ficar comigo vai, por conta dessa diluição, Valer ser mais. muito valorizado, né? Se não existe essa percepção, cara, nós bloqueamos. E aí, pensa para o próprio fundo, né? Ou seja, quando a gente fala da diluição ideal, né, para cada rodada, né? A gente tem que entender a dinâmica do lado do fundo, né? Nenhum fundo no início quer diluir muito. Se alguém quer diluir você demais no início, Não esse cara sabe o não sabe o jogo que está que tá fazendo. jogando. Sim, Esse cara não sabe o que está sim. fazendo. Porque se você não continuar no negócio, você acha que o seu investidor vai querer ele continuar no negócio? Ele Uhum. contratou você no começo, Sim, né? Ele está ali apostando em você, ele apostou em você, não tá. A empresa não existe, é você que tem que tocar. Ele não vai querer tocar, ele não tem competência para tocar. sim, Então, ele pegar 50% da empresa de início é uma cagada. sim. Não tem que fazer isso, né? O que ele vai querer pegar é um percentual que continue deixando você extremamente Motivado. motivado. Outra coisa que o VC também pensa, ele sabe que a próxima rodada, se ele detonar o cap table, não tem Ninguém próxima vai querer rodada, fazer, sim. porque o outro fundo também vai pensar desse jeito. Ou o outro fundo vai impor para ele o seguinte: ajusta esse cap table antes, que senão eu não entro, Uhum. né? Então, e a gente vê muito empreendedor, por isso que muitas vezes o estratégico logo no início é ruim. Porque o estratégico, ele quer ter a posse da empresa, Sim. ele quer ser dono E do pode ter uma negócio. cláusula de compra de controle dali 2 É, anos, coisas que assustam um uma próximo a sócio, cláusula né? que é horrível, que muitos caras colocam é a opção de veto. Ele tem ele tem a recusa à primeira oferta, a primeira recusa. Então, imagina só que imagina que eu sou uma empresa que foi investida pelo Itaú. Cara, e o Itaú tem uma cláusula comigo de que ele pode recusar a primeira oferta.
Cara, para que que o Bradesco, o Santander, o Nubank, a XP vai fazer uma oferta para minha empresa, sabendo que a qualquer oferta que colocar, o Itaú tem condição de cobrir a oferta fazendo igual, ele vai levar. Então não vou perder meu tempo com isso, Sim. porque essa empresa ela não foi vendida ainda, mas será vendida para o Itaú, Aham. né? Uhum. Então, essa é um pouco da dinâmica, ou seja, que os fundos têm esse receio, né, dessas diluições, quando vem diluição muito grande, e principalmente ainda se vem ainda um estratégico, aí é catastrófico. Boa. E se a gente fosse só frisar aqui o que seriam diluições ideais por etapa, vis-a-vis quanto que founders mais time conserva na mão ali, o que é bem visto pelo mercado? Ah, cara, vamos lá. Eu acho que tem que chegar no Série A Tendo controle tendo ainda controle, ou do. seja, acima de Uhum. 60%. Tá, Com certeza. Eu tá. diria até que um Série A hoje, cara, vai pedir acima de 70, 75%, é o que ele quer. Você chegar no pre-money do Série A Isso, ainda isso, com isso na mão. isso. Você tem que Ok, ter ali 3/4, 70%. tá. Então você Veja, faz com 60%, porque vamos pensar, com 60%, se ele quiser aplicar uma diluição ali de 20%, você já deixou de ter o É controle. verdade. E aí ele vai falar: "Cara, será que se eu não corro o risco desse empreendedor receber uma proposta do Nubank para ser lá um cara lá super bem remunerado e não vai me deixar na mão com esse negócio?" Uhum, Então ele não quer, quer que você continue sendo o controlador, né. E uhum. aí os outros, o pré-seed e o seed, e os anjos, eles que se né, eles que Tem que lutem. reacomodar na Eles que cadeira ali, lutem né? pelo espaço deles ali, porque eles Sim, podem diluir até 30, 40%, olha lá, uns 30% no máximo ali, sim. entendeu? Então eles que lutem ali então quando já pega uma rodada inicial que o cara já toma 30%, vixe, já vai sofrer, vai ter que tentar pular direto para um série A, Uhum. Sim. torcer para ver se consegue. Sim. E eu acho que muito empreendedor miscalcula as rodadas, né? Porque, cara, óbvio, a gente é sempre otimista. Eu achei que eu ia pegar um anjo, uma única rodada, e que com 1 milhão eu ia. Embora. E esse dinheiro a gente não pode subestimar. E olha que ele foi bem aplicado, ele retornou múltiplas vezes, mas mesmo assim, quando o dinheiro acabou, a gente ainda não era uma empresa. Sim. Então, via de regra, o empreendedor ele tem que calcular que até o Série A, se ele vai para uma jornada VC-Track tradicional, ele vai captar umas duas, um anjo ali no começo, ali no primeiro ano, quando ele tem sinais de tração, um seed quando a empresa já está mais madura ali, talvez próxima de uns 10 milhões de faturamento, para daí ele ter corpo para chegar no Série A. E a gente sofreu muito no início, né, no Brasil, porque a maturidade também dos investidores também estava sendo criada, né? Aham. Então pega um investidor anjo, que começou, né, ali de 2016, 2015 até 2020, né? Cara, estava aprendendo ainda isso. Sim. E quando você falava para ele que ele vai botar um dinheiro, ele vai ter 1%, mais os outros caras vai ter 5%, ele também tem a visão da posse. Aham. Eu vou ter 5%. Ele não pensa no dinheiro, né, que ele colocou R$ 100.000, aqueles 100.000 pode se transformar em 2 milhões. Aham. Ele não está pensando nisso, ele está pensando nos 5%. Não, e que delícia você ter 5% sendo trabalhado por outra pessoa. Queria eu, né? É, então, mas você tem 5%, eu botei 100.000, esses 100.000 pode virar 2 milhões. Sim, Que aplicação financeira faz isso? sim. Então era essa visão que precisava ter, mas as pessoas não tinham, ainda tem a visão Da da posse. posse. Uhum. Então isso é muito ruim, né, isso afeta muito essas relações, né. Boa. E aí uma das coisas que assombra um pouco os founders diz respeito ao controle, né? Eh, não, não dá para misturar puramente participação e governança, porque são coisas diferentes, mas existe algum momento ali onde há uma perda de controle por parte dos fundadores e ou um sócio que atinge um percentual de cotas determinado, ele passa a ter o controle da empresa, né? Sim, sim. O que Não, tem momento. vários tipos de acordo, né, Ricardo? Você pode ter pega lá o Facebook, o Mark Zuckerberg foi muito Hábil, hábil, né? né, É. porque ele tem lá as golden shares dele lá, e aí essas participações que ele tem lá, elas têm uma proteção à diluição, ele preservou um poder sobre controle da empresa, então ele não precisa ter 50% para ter controle, né, das decisões da empresa. Ou ele pode ter, por exemplo, uma governança com um conselho, e esse conselho, ele é que indica mais cadeiras para o conselho, é o conselho que toma as decisões mais importantes ali do dia a dia da empresa. Então você tem como manter uma governança e de verdade, cara,
o que um fundo vai querer, cara, é que exista uma boa governança, né, com responsabilidade e que exista os pesos e contrapesos. Eu não quero dar o poder para isso aqui continuar sendo uma ditadura, que só um Aham. cara resolve, ponto. Então Uhum. precisa ter regra. Se as regras estiverem claras e se ele não fizer as regras, tem as penalidades para ele, cara, o fundo não quer ter controle, o fundo não quer mandar no negócio, entendeu? O fundo tá ali, cara, o fundo entende essa questão da posse, ele não tá querendo a posse. Ele tá querendo é o retorno dele. Uhum. É isso que o fundo calcula. Para o fundo, isso já está apaziguado. O problema é que muitas vezes o empreendedor olha para o fundo com a mesma régua dele. Ele quer a posse e o Sim. fundo só quer o retorno. Aham. Né? Boa. E o que a gente poderia considerar que foram cagadas de percurso ali dos fundadores, fizeram as estripulia com o cap table, que vai acabar sendo flags para um investidor profissional que vai analisar. E acreditem, um dos maiores flags, muita gente se preocupa com, pô, tração, churn, tamanho de mercado, tem a ver também. Mas um abacaxi que eu vejo que poucos fundos são dispostos a comprar é abacaxi de cap table Se torto, né? você tem um cap table zoado, né? Ou seja, você está fazendo uma captação inicial e você e os outros founders. Mas vamos pensar aqui, founder que está trabalhando, tá? Que a maior cagada é essa. Ó. Você tem um monte de founder, mas um monte de cara que não trabalha. Aham. Eu trouxe esse cara que é especialista, esse cara porque eu peguei o escritório dele, Ele esse tava cara no porque foi bar meu no dia da contador, ideia. esse cara porque foi o meu advogado e tal. E aí você tem lá, e o cara que trabalha ali na empresa é o CEO, o principal founder, só ele trabalha, ele tem 50%. Aham. O fundo vai olhar para aquilo e vai falar: você já tem investidor. São todos esses caras, eles não trabalham na Sim. empresa, né? Então vai olhar e vai falar: cara, não vou investir em você. Então esse é um dos principais problemas que eu vejo, né? Hoje em dia, antigamente era muito fácil a gente ver isso. Hoje em dia é um pouco mais restrito você ver essas diluições malucas, mas ainda existe. Aham. Quem não tem tanta maturidade ainda no ambiente de startup, estudo, e quer trilhar esse caminho, cara, né? Eu já trouxe o estratégico logo de início e tal, não sei o quê. Cara, isso aqui não é um modelo para venture capital nem para private equity, provavelmente, né? É um Uhum. modelo para outro estilo de investimento, mas não para essa jornada, né? Uhum. Então, eu acho que esse é um dos principais erros, tá, Ricardo? E pode acontecer do dia a dia, ou seja, nós éramos 2 founders, a gente definiu que era 50% para cada um. Um deles, a mulher, vai receber uma proposta para ir para a Austrália, pega e vai para a Austrália e abandona a empresa, mas eu continuo com sócio, você toca aí e tal, não vou receber salário e tal. E aí o cara está trabalhando e tem um outro cafumano que tem 50% da empresa. Sim. E aí, quando um fundo vai olhar, fala: cadê o teu outro sócio, cara? Não, ele está na Austrália, não está mais na operação. O fundo vai falar: cara, se eu te diluir em 20%, você vai ter 40% Uhum. da empresa. Cara, para você também arrumar outra coisa e trabalhar com ele lá na Austrália e me abandonar aqui, Sim. é 2, né? Sim. Então não sei se eu quero, né? Uhum. E aí qual é a dor? Tem empreendedor que nem percebe, sabe por quê? Isso tá, na maioria dos fundos, tá na régua de corte do analista que faz o Elimina topo do na deal flow. triagem, Já elimina na na triagem. triagem. Você vê o cap table tá zoado, você nem vai falar, você não vai passar da Com porta. Você não vai certeza. tomar nenhum café Sim. no fundo, Sim. né? Então, esse é uma questão bem grave que muitas vezes, né, nossa, eu não entendo, a minha empresa é boa, dá dinheiro, tá indo bem, crescendo, tal, por que que não anda? Porque para o investidor, você é um baita risco. Sim. Sim. A gente poderia apontar, talvez um cap table mal distribuído entre os founders já poderia ser um issue. Talvez não um red flag, mas pô, chega para você lá uma empresa ainda pequenininha, tem 5 founders. Os 5 estão no negócio. Você fala, quem é o CEO? E ele tem 1/5 da empresa. Você já fala, cara, no esticar eu já sei onde essa história vai dar. Porque de 5, daqui 2 anos só tem 3. O cara que é CEO, ele vai ver que ele carrega um piano muito maior do que o dos outros caras e ele vai desmotivar. Então, talvez muitos cofundadores seja um problema. Acho que tem o problema que você falou de founders, podem ser igualitários ou não, mas vamos assumir que qualquer co-founder vai ter uma participação relevante. Esse camarada sai da operação por qualquer razão, mas fica como sócio. E talvez um terceiro anjo guloso aí que a gente brinca, aquele anjo que não sabia as regras do jogo, botou 100 mil reais no momento zero da empresa e pegou
40% Sim. da empresa. Eu acho mais até do que a quantidade de founders, se esses founders estão trabalhando na empresa. Sim. O quão importantes eles são para a empresa. Você tem casos de empresas que tinham vários founders e muito bem-sucedidas. Uhum. Um exemplo, a RD. A RD. Uhum. RD é um monte de empreendedor, acho que eram 4 ou 5? 5. 5, né? Uhum. 5 empreendedores e, cara, os 5 trabalhavam lá. Né? Uhum. Os 5 fizeram a sua carreira ali e trabalharam e foram valorizados pelo cara. Agora, lógico que eles provavelmente fizeram algum acerto, o Eric ficar com um pouco mais, ou seja, eles tiveram algum ajuste que eles foram tendo que fazer, mas acho que os fundos mesmo foram orientando eles a isso, né? Sim. Mas todos trabalhavam. O problema é quando o empreendedor tá fora, né? E o principal problema que isso gera, Ricardo, é o empreendedor que se sente injustiçado. Uhum. Porque a gente era 50%. A gente foi diluído, nós dois juntos temos 40%. Mas eu tenho 20%. E o cara já saiu daqui há um tempão e eu continuo trampando aqui e eu tô valorizando a mesma coisa o meu que o dele. Uhum. E aí isso gera um desconforto. Sim. E olha que interessante. É um risco também pro cara que saiu. Claro. Se ele não tiver atenção, porque se o outro desmotivar, o tudo que eles patrimônio construíram vai dele embora. Vira Sim. pó. Sim. Né? Então, é uma coisa que tem que ter muita maturidade para sentar e falar, cara, vamos acertar isso daqui. Uhum. Né? Eu acho que eu fiz a gente colocou no episódio, né, 2 episódios atrás, né? Ou seja, imagina se tivesse um mecanismo de você colocar, cara, você ficou até aqui a jornada, então até aqui você tem esse valuation. Daqui em diante, a tua taxa de crescimento é diferente e a diferença disso está recompondo para quem ficou. Sim. Né? Então, você ganha até onde você ficou, mas, cara, já que você não está rodando essa jornada, você tem um pedágio aqui, não precisa ser, você vai perder 50% mas para o outro ter uma valorização maior, porque ele está construindo isso, né? Então, eu acho que tem que se discutir. Esse é um problema, o problema da diluição é um problema que muitas vezes não é conversado de forma madura, né? Uhum. E principalmente nessa saída. A saída de founder gera a crise da diluição. Uhum. E acho que aqui a gente toca num ponto importante que vale a pena esclarecer por que o Dead Equity, né? Eu talvez até explicar o Dead Equity, mas por que ele é um problema? Porque eu vejo, e não são poucos os founders que se aconselham comigo de às vezes perguntar, pô, tem um co-founder, ele vai sair, ele nem é tão relevante, putz, a empresa não tem dinheiro para comprar agora, então acha que está resolvendo o problema porque conseguiu convencer o cara a sair do negócio, que já é difícil perceber, porque tem ego envolvido, é uma quebra de expectativa de sonhos futuros, etc. Mas, pô, conseguimos ter a conversa difícil, o cara realmente falou, não, eu vou sair, mas se as cotas vão ficar penduradas ali, isso pode vir a ser um problema. Por que isso é um problema? Porque é um equity que não trouxe dinheiro para fazer a empresa crescer, é um equity que não está ajudando em nada o crescimento da empresa, então a gente diz que é uma parcela que apodreceu ali. Principalmente tá daquele ponto em diante. Daquele ponto em diante. É como se aquele braço ele tá ali, porque ele compõe o 100%, mas ele não pode ser usado. Sim. E parece triste, mas cara, não é uma questão de ingratidão pelo que foi construído até aquele momento. Sim. Isso. É que a partir daquele momento, aquilo que foi um valor até aquele momento deixa de existir. Ele não tem mais valor a partir daquele momento. Uhum. Ele não tem mais valor, ele não vai participar. Então, se eu tenho 40% que saiu, de um empreendedor que saiu, cara, eu vou ter que construir o crescimento com os 60% que ficou. Porque ele não está mais participando. Não, mas eu apareço numa reunião ou outra, cara, é diferente. Né? Tô falando da porção de Founders Equity, né? Da porção que ficou na mão dos founders, né? Todo mundo espera que essa porção esteja contribuindo. Lógico que a gente está falando de uma empresa que ainda não abriu capital, ou seja, né, uma empresa que está ainda no seu caminho ali de early e indo para o Série A, né? Mas você precisa que o empreendedor esteja ali, todos eles estejam. Se não tiver, é dead equity mesmo. Uhum. É isso que acontece. É isso que o fundo vai encarar. E aí, você não podendo contar com essa força, né, você está sobrecarregando quem ficou. Sim. E aí ele vai, no médio e longo prazo, ele vai ficar insatisfeito. Imagina a motivação, por exemplo, né? A gente falou bastante no episódio sobre stock option, que às vezes um colaborador, ele
ele recebe 1% de uma empresa que tem um baita valor, então ele recebeu, por exemplo, R$ 1 milhão em forma de cotas, só que dá 1%. E ele já questiona um pouco, poxa, mas eu só tenho 1%, eu sou tão relevante. E aí ele vê que no cap table tem uma pessoa que tem 30%, que saiu há 2 anos, que ninguém nem sabe onde está. Pode desmotivar também, não só os founders que começaram, mas talvez desvalorizar a percepção, desvalorizar a ação na percepção de novos sócios, de falar, pô, eu vou subir o morro aqui pelos próximos anos para justificar os meus 1% e tem um cara que tem 30% que ele ajudou lá atrás, né, a fazer o negócio. Sim. E não que o cara não tenha direito, a gente não tá falando Sim, disso. sim, sim. E a gente não tá falando que ele tem que ir de 30 para 0, Perfeito. né? O que a gente tá falando é que esses 30% representou um período. Uhum. A partir de um outro período, lógico que por contrato, essa é a melhor forma que a gente tem hoje. Ele tem essa participação e ninguém tira dele. Mas poderia existir um mecanismo para corrigir isso, né? Por quê? Até para ele é interessante. Porque se ele tiver bloqueado tanto e essa pessoa de 1% é extremamente importante para o negócio continuar crescendo, tem competências que ele não tinha. Aham. Ele chegou no teto dele e tem que ter a sabedoria de, ó, é uma outra pessoa que a hora que vai tocar e vai fazer esse negócio crescer. Cara, se ele tiver 20%, mas esse cara fazer o negócio crescer 10 vezes, é melhor que ele ter 30% e esse negócio andar de lado. Essa percepção que deveria ter. Então, vale a pena eu abrir mão, porque eu não estou falando dos 30%, eu estou falando de quanto de dinheiro vai sobrar no meu bolso. Eu saí da empresa, ela valia 10 milhões. Né? Pô, se eu tinha 30%, se ela valer 100 milhões porque esse cara contribuiu, e eu tiver 20%, a minha participação foi de 3 milhões, que eu tinha 30% de 10, para 20 milhões, que é 20% de 100. Uhum. Entendeu? Meu crescimento foi de 3 para 20. Cara, não tá bom? Ah, não, mas quanto o outro tá ganhando? Mas ele começou comigo. Cara, e aí a gente esquece de fazer conta. Sim. E a gente fica brigando por posse, Sim. né? É meio irracional, ou seja, é por isso que tem que ter muita calma para falar isso, tem que explicar, tem que fazer conta, tem que transformar isso em dinheiro, quanto que é a valorização. Essas pessoas são importantes. É alguém que está zelando pelo teu. Você construiu algo. Cara, seja generoso para outros que vão continuar construindo aquilo para você ter o retorno daquele negócio. Uhum. Né? Se tivesse essa conversa, muitos dos problemas de diluição estariam sendo resolvidos, Com sabe, Ricardo? certeza. Eu acho que sempre que a gente tem oportunidade, a gente menciona mecanismos que, infelizmente, a maior parte dos founders só vem a conhecer já quando estão avançados na jornada. Mas, por exemplo, a gente estava dando o exemplo lá de uma empresa que tem 5 fundadores, que poderia ser uma dúvida se todos continuariam dali um tempo, porque ao invés de já distribuir todas as cotas, você não distribui uma parte e coloca uma boa parte num pool que esses mesmos sócios vão poder acessar dali um tempo, mas se algum sair no caminho, já não tem nem muita discussão, não vai ter uma discussão de ter que comprar o cara ou não, porque ele saiu ainda numa etapa pequena, né? Quase como se os sócios tivessem que permanecer para justificar e passar por um founder vesting, né? É, Que chamam. É um dos possíveis mecanismos, dentre tantos outros que a gente pode criar para precaver, né? sim. Mas assumindo aqui que boa parte de quem está nos ouvindo não conhecia o mecanismo e aí pode ter um ou mais problemas. Talvez a gente trabalhar 2 ou 3 cenários aqui mais comuns de cap tables meio depreciados ali para alguém que quer arrumar, ou porque quer arrumar para seguir na jornada mais corrigido, ou porque sabe que se for tentar bater para tentar captar uma rodada vai ser um problema. A gente fosse pensar cenários mais comuns, um anjo ou qualquer tipo de investidor que capturou muito no início, talvez por um founder que participou até metade da jornada e saiu, e vamos pegar algum exemplo daquele um pouquinho mais chulo, do tipo assim, pô, teve lá uma software house que ajudou no desenvolvimento e capturou 20%, porque daí eu acho que são cenários diferentes, apegos diferentes. O primeiro, o anjo, ele botou grana. Perfeito. Ele poderia ter capturado menos, mas ele justificou. O co-founder também ajudou.
E o último colocou esforço, fala, pô, eu deveria ter sido pago, mas eles me deram um pedaço da empresa. Acho que para cada cenário desse, a gente trabalhar a criatividade aqui de como que. Então vamos falar esse do investidor, né? Se você chega para o investidor e fala assim, olha, você colocou 1.000 e, cara, e com o crescimento que a gente tem agora, você está ganhando 10.000, 10 vezes o que você colocou. Uhum. Falou, cara, só que a tua participação para o cara entrar agora tá muito alta. Aí se você, em vez de ganhar 10.000, você ganhasse 7.000, você ganhasse 6.000, ainda é um bom retorno e possibilita que eu tenha uma outra rodada. Você me diluiu demais, Aham. Até né? mesmo para reprecificar, para É. que você realmente tenha esse Então você valor que a gente pode está chegar falando com aqui. essa, ele não entende, você pode falar, cara, e dá pra gente negociar? Então, uma outra forma, dá pra gente negociar o seguinte, cara, se eu entregar tal número, e aí você começa a colocar Prêmios ali, um né? prêmio. Se eu entregar tal número, você aceita então que a gente faça uma diluição? Eu ganhar essa parte como um prêmio? Por quê? Tô falando que se eu chegar nisso, cara, você vai ganhar os mesmos 10, porque eu vou trabalhar para crescer mais ainda esse negócio e tal. Então, você pode criar um mecanismo, né? Mas você tem que também educar o teu investidor, se ele não tiver com essa consciência de que, cara, se você não tiver motivado, né? O empreendedor tem que entender o seguinte, como investidor, cara, e esse é o segredinho entre nós, a força não está no investidor, Sim. está sempre no empreendedor. E o empreendedor, sempre quando olha o contrato, nossa, colocou cláusula X. Cara, se o empreendedor falar eu tchau, É o dono da bola. Se ele ele fala é o dono acabou da o bola, jogo, ele põe leva a a bola e bola. vai embora. E o Sim, investidor vai ficar com. O que ele vai falar sim. para os cotistas dele? Uhum. O cara que estava jogando, vou ter que contratar um executivo para tocar. Cara, Sim. o executivo não vai tocar a empresa. É claro que se o founder, por outro lado, ele agir como um tirano, ele não vai muito longe Agora, também, se né? ele Então, sacanear o fundo, ele nunca mais capta com sim, ninguém. sim. Então, é um jogo de equilíbrio, mas o fundo não tem essa força toda, né? E o que você precisa falar é, cara, para o fundo tentar compreender, entender e falar, cara, para você não é bom se eu estiver desmotivado. Uhum. Como é que a gente ajusta isso? Eu Aham. preciso, eu quero criar com você um mecanismo, mas a gente precisa criar um mecanismo É. que é este o meu incômodo. Agora, lógico que não pode ser assim, não, eu fui diluído, eu tinha 80%, agora vocês entraram, tal, não sei o que, eu tenho 60%, e eu acho injusto eu só ter 60% porque só eu trabalho. Cara, isso não é justificativa. Eu Sim, já vi esse tipo de sim, justificativa. sim. Entendeu? Eu que tomo todo o risco e vocês só botaram dinheiro. Cara, quando precisou do dinheiro, não é por aí. Aham. Tem que ter algum tipo de embasamento, ou seja, uma próxima rodada que vai ser complicada em fazer, entendeu? Eu posso receber uma proposta que é muito maior, né? Então, você vai trabalhando, porque aí você vai receber uma proposta maior, cara, vamos aumentar seu salário, Uhum. né? Não é só em equity que a gente pode trabalhar, né? Se você se comprometer com determinadas metas, a gente pode criar um stock option aqui, exclusivo para você. E a gente faz um recap, né? Você vai ganhando participação em torno disso, né? Você pode ir construindo, né, situações que vão facilitar ali pro empreendedor, né. Uhum. Talvez para o anjo entender, a principal motivação é ele entender que não existiria a próxima rodada ou próximas rodadas se ele manter. Então, às vezes, é melhor ele ter metade da participação que ele tem atualmente de uma empresa que tem futuro e que é um futuro promissor, do que ele continuar mantendo ali, sei lá, os 30% que ele pegou por um erro de percurso, que é uma participação relevante, só que de uma empresa que provavelmente vai flopar, né? Eu acho que Tem. esse é o E discernimento. pode colocar objetivos, né, "Olha, eu te dou se você superar tal ponto", porque Aham. daí eu estou garantindo como fundo o meu retorno mínimo. Porque também tem isso, né, o fundo não dá para só tirar o percentual e ele não vai garantir o retorno mínimo, porque ele tem um X de retorno que ele tem que devolver para os Sim, acionistas, né, e ainda pegar a parte dele. sim. Então, o que ele pode negociar é, cara, se você crescer tanto, meu dinheiro em tanto tempo, meu dinheiro vai valorizar X% ao ano, cara, isso é um retorno legal, eu te dou um percentual como um prêmio. Aham. Então, tem mecanismos de você poder conversar. Não é uma conversa fácil. Aqui parece que é muito fácil, não é uma conversa fácil, Sim, sim, né? Mas é uma conversa que, bem estruturada, ela pode ser bem sucedida, sim. né? Quando você está falando, né, o segundo caso que você falou que é com o empreendedor, né? Isso, um dos cofundadores saiu do É, negócio. esse é sempre o mais complicado, né, Aham. porque a saída sempre envolve, geralmente, alguma briga, algum desconforto, algum desalinhamento, Uhum. né.
Eu brinco muito assim, cara, a gente falou também no episódio com o Rafa, né, a empresa e os founders estavam todos alinhados no começo, e estava harmônico. Só que a empresa cresce numa taxa diferente e os outros 2 founders também crescem numa taxa diferente. Sim. E ao patamar que eles alcançaram com esse crescimento, talvez um queira mudar o caminho, né, Para um ou tá a bom, empresa fala. não é mais o que eu consigo nem contribuir. Aham. E aí, essa conversa não existe. Sim. Assim, é como se só porque a gente começou alguma coisa, é eterno. Vai ser isso. Sim. Por isso que a gente tem mais de 2/3 das empresas têm problema societário. Aham. Porque a gente não é que tem problema societário, é que tem mudança do perfil. Uhum. E aí, isso exige mecanismos um pouco mais flexíveis de você ajustar, Uhum. né? Então, se você chega num patamar que não está mais sendo compatível e o empreendedor, o outro saiu, né? Cara, quem ficar vai sempre achar que está carregando o outro nas Posso ter costas. certeza. Que está crescendo e, pô, eu estou carregando. Cara, de uma forma que ele pode chegar na condição e falar, cara, eu não está sendo muito pesado para mim. E nem tá, né? Porque ele está construindo também para ele. Sim. Mas ele só de olhar para o lado e saber que ele está trabalhando e o outro também está ganhando, gera aquele sentimento de injustiça e tudo mais, e não é bom para ninguém. Ou seja, Uhum. a briga acontece esquecendo do que é o principal, que é preservar o ativo. Sim. Nesse momento é que você tem que sentar e falar, cara, vamos acertar isso. Isso aqui não tá legal. Como é que a gente ajusta? E aí o mecanismo que eu gosto, que eu uso muito, é esse mecanismo de, cara, vamos valorizar até a sua saída. Tem um valor disso. Uhum. E vamos criar uma outra regra a partir da sua saída para que parte disso seja retornado Sim. para os outros founders. Afinal, o cara tá com o capital dele preso ali também. É, É isso. injusto, né? Se você tivesse como quitar ele naquele momento, Isso. puta, Então, beleza. vamos pegar o seguinte, cara. Pega uma taxa mínima que é a inflação e você fala o seguinte, cara, é 50% do crescimento da empresa acima da inflação, fica com você, o restante você abre mão dessa parte para ser distribuído para os outros, Uhum. né? Então é uma forma que percentualmente ele vai sendo diluído, né? Sim. Mas ele continua tendo os benefícios da empresa, só que é um benefício um pouco menor, é uma taxa menor do que os outros que ficaram na empresa, né? Ninguém está falando que ele vai perder o que ele construiu até aquele momento. Pelo contrário, em vez de ele falar que o dinheiro dele aumentou 50% de um ano para o outro, vai ter aumentado 25% ou 30%. Uhum. Enquanto os outros aumentaram 50% mais do que eles receberam de ações. Mas eles estão fazendo por mérito disso, porque eles estão tocando, né? Mas essa conversa é muito difícil. Sim. Porque a primeira coisa, e eu já participei de várias conversas Uhum. para harmonizar a briga, né? Então a primeira coisa você tem que tirar aquele, assim, são meses de você só ouvindo reclamação. Ah, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, me sacaneou, ele começa Aham. até uma hora que cansa. Quando cansa, fala, cara, vamos fazer conta? Com calma. Tira um pouco desse ranço, vamos fazer conta. Não vai ser bom para você, não vai ser bom para ele. Vamos ajustar. Você tem que, o cara não tá contribuindo nada, me deixou um pepino. O cara que fica, né? Fica falando, me deixou um pepino. Pô, só fez cagada e tal. Cara, ele tem o mérito dele, Sim. né? Então você tem que trabalhar. E aí, nesse momento, cara, quando tem com empreendedores, tem que ter o adulto na sala. Uhum. Difícil os founders conseguirem sozinhos resolverem isso, cara. Tem que ter alguém para trazer a consciência, abaixar um pouco a poeira, diminuir a temperatura e tentar chegar numa coisa racional, Perfeito. né? Tem que ser feito dessa forma, Não né? faz sentido. E o terceiro caso que Não, você e tinha eu acho que falado... vale só que para quem tá daí numa situação mais ligada a sócio saindo, que a gente tem 1 ou 2 episódios, é só consultar no histórico aí, a gente deve ter um bem no começo das gravações e um mais pro meio, mas a gente já endereçou mais de uma vez. E o que é curioso é que até a gente se abrir para esse assunto, parece que ninguém passa por ele, mas quando a gente se abre, acho que essa estatística que você falou é real, é do seu portfólio, e dos empreendedores que a gente entrevistou aqui, talvez a gente esteja próximo de 10, eu acho que uns 9 citaram situação de sócio. Eu não consigo aqui, lembrar né? quem não teve. É verdade, é verdade. Talvez só o Fred. É. Eu até reconheci, o Fred é o único caso que eu conheço que o cara vendeu uma empresa com um sócio e começou uma empresa de novo com outro com o mesmo sócio, cara. É. Esses realmente são Com o mesmo almas sócio, né? gêmeas. É. E o terceiro era
a questão que eu falei de ser para viabilizar o desenvolvimento do software ali no começo, ou do Ah, vixe. go-to-market, largou 20 pursa na mão de um Essa é a prestador de serviço ali. essa é a cagada monstra, né. Essa é, Essa é a cagada de diluição monstra, né, porque sim. você acha que você não tem dinheiro, então: "Ah, vou dar X para o advogado, X para o escritório, X para não sei o quê e bã-bã-bã". Aí o cara fez uns contratos, sei lá, vai pronto. Cara, aí você já se lascou, porque esse, né, tem muito de software, né. O cara fala: "Não, eu fiz uma empresa de software", ele falou que custava R$300.000 para fazer o Uhum. software, e aí eu não tinha dinheiro, então eu dei lá 20% da empresa para ele. Aí aconteceu que 300.000 não deu. Aí ele chegou, tal, eu dei mais 10% para ele, porque precisava, tal, mais alguma coisa, ele Sim. botou mais gente, né. E aí, cara, ele tem 30% da empresa, cara, e eu tô com 70%. E aí eu fui falar com o fundo e o fundo disse para mim que, cara, não dá, porque o cara não tá, mas lógico, o cara não tá no negócio. Sim. O cara não tá no negócio. Você não domina a tecnologia da empresa, é um outro que domina. Aham. Então você é uma empresa de cunho tecnológico, na qual a tua tecnologia não está na sua mão. Aí você tem 2 liabilities, você tem o liability societário e ainda o Do risco business mesmo. tecnológico. É. E aí, cara, não dá certo. Para arrumar isso, a conversa com o cara do outro lado, né, tem que ser: "Cara, eu vou te pagar pelo serviço. Vamos botar uma taxa para Claro. isso, ou Corrige no tempo, né. vamos corrigir no tempo e eu te dou uma participação que seja compatível com a jornada que eu quero trabalhar". Não posso te dar. Cara, não adianta você ser dono de um negócio de 30%, um negócio que. Ou, nesse sentido, cara, se o cara bate o pé e tal, não sei o quê, cara, pensa assim, age rápido. Então dá um negócio na mão dele e fala: então tá bom, toca. Vamos ver se você toca sozinho. E parte para fazer o setup da empresa. Não vai me assinar um contrato de que você não pode fazer a mesma coisa, né. O founder, só porque entrou a outra empresa, ele também dá o waiver de que ele não pode competir com a outra empresa, né. Uhum. Ou seja, abre uma outra empresa, pelo menos mantenha a sua liberdade, entendeu. E deixa o cara se lascar. Se for para ser assim, é a vontade que dá. Quando não Sim. tem, conversa. Eu tô falando no caso Claro, não tem extremo. conversa. Mas o Agora, justo seria assim: você me cobrou 300 conversar. mil lá atrás, eu não tinha grana, fazem 2 anos. Se eu for corrigir a CDI, eu tenho que te pagar 340 agora. É, mas aí o cara vai falar: "Pô, mas eu corri o risco de você não me pagar nada. Eu não quero. Se fosse para isso, eu deixava meu dinheiro aplicado na renda fixa". Uhum. E o cara tem razão, né. Mas o que que você pode falar para ele? "Cara, mas vamos fazer o seguinte, não preciso te dar 30% do crescimento. Você dá 50% do crescimento, 40% do crescimento, né, desse negócio. Cara, vamos fazer metade disso, porque, cara, você ficou com uma participação que impede o crescimento da nossa empresa. Sim. Você também é sócio, é seu interesse, né, ninguém vai investir nesse modelo, Uhum. né. Eu tô me sentindo, cara, abusado, porque eu acho que você ficou com uma participação muito grande em torno do que eu tenho que fazer. Eu tô no dia a dia, agora eu tenho equipe interna aqui, a gente tá tocando. Cara, eu preciso fazer um ajuste com você nisso. Tá injusto, tá Uhum. injusto. Era uma situação, tá injusto, eu quero ser justo com você, mas também tenho que ser justo comigo. Traga esse negócio, mas traga com uma fórmula. Não ache que você vai só tirar o cara pelo CDI. Uhum. Dá uma valorização também para ele, mas parte da valorização também vai ficar com você. Né? Boa. Eu acho que essa é a fórmula hoje que eu vejo. Como eu vejo no começo, eu falo assim para alguns empreendedores, se a gente tivesse como criar num contrato logo no início que eu não distribuo 100%, então Aham. são 2 founders, faz assim, cada um fica com 30%. E 40% vai ser uma Fica regra para a gente reservado lá. distribuir para quem vai trabalhar mais ou menos, e a gente distribui depois de X anos. Né? Isso facilitaria muito essas Sim, conversas. sim. Facilitaria muito. Não vai ser fácil definir quem investe mais, mas pelo menos você não tem o problema do já vestiu e você ter que resolver retroativo, É, né? porque aí se existe inflexibilidade do outro lado, você vai chegar num momento de ruptura. Uhum. Ou aí vai brigar na justiça, fazer uma cisão da empresa, ou dane-se a empresa e quebra esse negócio e não tô nem aí, né. Então, é muito ruim essa situação, né. Boa. Bora para os ups and downs? Vamos lá. Tem algum up no gatilho aí? Esse é um episódio de muitos downs, né. É verdade. Vou começar pelos downs então Bora. aqui. Eu acho que, ah, a principal ponto da diluição que me preocupa é a briga dos sócios, o sócio que saiu, né. Então e o principal problema aqui é quando é irracional a conversa. Ela é totalmente Virulenta sentimental. já, né? É.
um rompimento pessoal, um Uma sentimento, vingança. uma vingança, Aham. um sentimento de que o cara me sacaneou, e aí você joga fora dinheiro para ter razão. É. Então esse para mim é o principal Não, down, ou seja, e a dinheiro é só empresa paga a dinheiro, conta, e a né? empresa paga a conta, você vai detonar o emprego das pessoas, a empresa começa a sofrer. Cara, resolve isso, isso se resolve de forma madura com dinheiro, Sim, ponto, né. Então, eu vejo muita gente destruindo negócios simplesmente porque eu odeio o cara. sim, loucura. Boa, para mim um down é agir com desrespeito ao cap table no início da jornada, né? Eu vivi o início da jornada. Todo mundo que é uma empresa média ou grande hoje foi uma empresa de garagem um dia, mas a gente precisa tomar muito cuidado com as decisões que a gente toma. A gente falou em tom de brincadeira aqui, mas acontece muito com pessoas que às vezes para viabilizar o negócio pega ali, putz, dá um pedaço pro freela que fez o desenvolvimento, um pedaço pro cara que emprestou o escritório no começo, porque a mentalidade é eu tô pagando com algo que ia usar capital agora, que é um recurso que eu não tenho, para viabilizar um negócio que eu não teria. Então tá tudo bem eu ter deixado, mas isso vai te cobrar um preço tão grande lá na frente porque não é um pessoal que você vai levar a sua jornada inteira. Em algum dia você vai ter que corrigir. Quanto mais tempo você levar para corrigir, mais cara essa brincadeira vai ficar. Então, eu acho que existem N formas de resistir a essas tentações. Tipo, pô, você falou do advogado e me lembrou outro caso. Tem gente que paga um pedágio de equity para advogado que faz os contratos iniciais da empresa. Pô, é loucura. Bicho, você pegar um cliente de consultoria que te pague R$ 5.000, te pague R$ 10.000, você paga esses fornecedores e você não carrega esse fantasma para o resto da É, jornada da empresa, né? é. Então, acho que existem outras soluções aí para viabilizar que não sair distribuindo equity e agindo em desrespeito aí É. E tem ao gente que fala: capital. "Mas é só 0,5%, é só 1%", cara, dead Mas é equity. um sócio, é alguém que você vai ter que prestar conta, Dead equity. inclusive. É dead equity Você esse. não sabe o quanto um sócio de 0,5% pode te infernizar a vida, bicho. E se ele soubesse que bobear, se ele for em alguns lugares e pedir uma mentoria para um bom advogado, ele vai ter, de graça, Ah, sim. né. Ou quanto conteúdo tem hoje disponível que ele pode acessar e então, realmente eu acho que é lógico, você vai falar assim: "Ah, toda regra tem exceção", tem. Vamos supor que você vai abrir um negócio de bet, você vai abrir um banco, você vai precisar de um belo advogado, porque essas coisas são mais complexas. Uhum. Mas aí ele faz parte do business, Sim. é O diferente. jurídico é core O jurídico é business. core business. Sim, Aí sim faz sentido. sim. Agora, pô, eu sou a Hamper e ter no início Um lá um advogado de escritório, sócio, cara, pô, não não precisa, faz sentido. não faz sentido, né. Boa. "Ah, não, LGPD", não, pra LGPD você não É, precisa, sim. né. Então eu acho que esse é o ponto. Cara, pra mim o up é quando, existe, eh, principalmente nessa relação, eu gosto dessa, né, dessa dinâmica dos empreendedores, né, mas eles lá no início, eles conseguiram criar um contrato, criar um Um mecanismo, acordo. um acordo que, cara, vá criando, por exemplo, esse stock option, ou seja, se alguém sair, parte disso vai ser revertido para um stock option para premiar quem está na empresa tocando a empresa, Sim. né. Então eu fiquei até uma jornada, eu vou continuar sendo remunerado a partir dali, mas parte da minha remuneração será revertida para compor um stock option, um pool de opções, um pool de estoque ali, que pode fazer parte de um programa de stock option, Uhum. né. Eu acho que eu já vi em 3 empresas funcionando isso, e eu acho que é uma forma bem criativa, muito legal de fazer uma recomposição e deixar um sentimento de justiça ali para todos os lados. Uhum. Boa. Cara, para mim um up identificou que você tem um desses problemas de cap table, um anjo que capturou demais, pô, um sócio que tá querendo sair do negócio, etc. Não demore a endereçar o problema. Nem sempre você vai conseguir resolver o problema. Endereçar e resolver são coisas diferentes, né? Vou usar uma dívida como exemplo, né? A dívida, se você tem ela, pô, você tem um problema, já contraiu a dívida ali. Se enquanto você não paga ela, você não negocia, ela vai te assombrar. Você vai acordar à noite por causa dela, tem um credor atrás de você querendo te pegar, mas você pode não ter dinheiro presente para pagar, mas você pode endereçar aquela dívida. Você Sim. negocia com aquele credor, fala: "Não tenho dinheiro agora,
eu consigo te pagar isso em 12 vezes. Você aceita? Putz, aceitou? Tirei aquele problema da minha frente. Eu ainda vou ter que pagar aquela dívida ali, tudo bem, mas o problema está endereçado. Trazendo isso à realidade presente, putz, tem um anjo que aconteceu, que está desalinhado, mapeou o que vai acontecer, começa a ter essas conversas antes. Sim. Não chega na rodada com o probleminha aberto. Teve um sócio que saiu, tem ali 30%, você evitou a conversa difícil na hora, porque tudo que você queria era ver o cara longe. Só que daí você chega na rodada... A conta vai chegar. A conta vai chegar. E aí como você aborda? O cara tá 1 ano já distante, e aí você fala, ó, veja bem, o fundo falou que só aporta se você aceitar nuts. O cara vai falar, cara, não vou. Você tá querendo me sacanear. E aí, entre idas e vindas dessa conversa, o fundo já foi para outra. Então, não demore a endereçar o problema, né, cara? Não fique convivendo com ele, porque eu acho que o cap table é uma coisa preciosa demais para você deixar ele de qualquer jeito. É isso aí. É isso aí. Fechou. Fechou. Valeu, cara. Valeu, um abraço.